Anteontem nós comentávamos aqui a respeito da situação de segunda-feira da Câmara de Vereadores. O que realmente aconteceu foi um furdúncio danado, né? E nós falamos ontem sobre o vereador Mário Som e ele nos ligou e nós fomos conversar com ele. Ele vai nos explicar o que realmente aconteceu, o porquê daquela situação toda na Câmara, se ele participou da CPI, se ele não participou, se ele realmente falou aquilo que o seu advogado colocou nos autos lá na questão da CPI ou não. Ouça o que o vereador Mário Som tem a nos dizer sobre esse assunto. Põe na tela, Diego. Benê, eu vou te falar para você, eu fui surpreso, viu, Benê? Surpreso mesmo. Eu fiquei surpreendido porque foi um equívoco. Eu não sabia do que se tratava. Quando eu percebi que o vereador Conrado Schell, presidente da casa, começou a falar no meu nome, eu até fiquei feliz, porque eu ajudei no processo da CPI, né? Então eu fiquei prestando bem atenção. Logo após, o nobre vereador Cecílio de Araújo começou a falar aquilo lá e ficar nervoso e se expor daquela maneira, alto comigo, né? Nervoso, e eu sem saber, sem ter explicação, sem saber do que se tratava. Pois eu contratei o Dr. Frederico, indicado por um amigo da família, aí eu contratei ele. O que aconteceu? Passei uma procuração para ele e ele fez de uma maneira que eu não mencionei nada, porque eu acompanhei a CPI, eu ajudei aqui no trabalho, né? Eu estive participando, né? Sempre participei junto com eles, né? O senhor participou efetivamente da CPI? Efetivamente, o Cecílio comandava, porque ele era o presidente da CPI, todas as vezes que terminava, né, eu assinava junto, estive junto, né, eu não tenho porquê, só que eu fiquei surpreso com aquilo que aconteceu. Eu acho que ele escreveu completamente da maneira dele, porque eu sou meio leigo no processo, né, em parte de processo eu sou leigo, e aí foi que ele tomou a frente e fez da maneira dele. Chegou aqui, eu fiquei surpreso. Quero te confessar para você, Benê. Cecílio, completamente, se fosse eu, também ficaria da maneira que ele ficou, né? O Cecílio estava coberto de razão, e eu sem entender o que estava acontecendo, né? Tanto é que eu peço desculpa mesmo ao vereador Cecílio de Araújo, porque eu vou tomar minhas providências, corri atrás, né? Peço desculpa para você também que me procurou, mas eu tive que correr por motivo de saúde, e também que eu tive que correr atrás também. Como ele está viajando, eu não pude falar com ele, mas eu vim falar com você que eu vou tomar minha providência contra isso, com ele. E com o Cecílio Araújo, eu peço muita desculpa para ele, para o nobre vereador Conrado Schell, que é o presidente da casa também, que também ficou chateado com isso, mas eu quero dizer para vocês, eu compartilhei aqui, estive junto, né? Todas as vezes que foram chamados eu estive, né? Não falei o que estava no relatório, que tanto eu nem assinei aquele relatório, né? Que foi um relatório que nem eu vi, nem tipo assim, não li tudo aquele relatório, então não assinei o relatório, então eu fiquei surpreso. E eu... Desculpa, vereador, mas qual é a origem dessa ação que o senhor precisou do advogado? Porque eu precisava para me defender de uma ação que talvez eu podia responder, né? Porque nós estávamos com a CPI, né? Contra o executivo, né? Então, fiscalizatória. Então eu tive que procurar um advogado para mim não ter, né, de correr o risco, né, porque o advogado da própria casa, da Câmara da casa, é da casa, então cada um tem que correr atrás do seu advogado, então eu procurei. Então foi isso a minha indignação, fiquei preocupado. Lógico que na hora que eu vi aquilo se despejando por cima de mim na Câmara, né, a gente como pensa, puxa, eu não sou pessoa de maltratar ninguém, não sou pessoa de ofender nenhum dos meus colegas, né, dos meus amigos e parceiros, né, jamais eu queria, né, eu que estive junto aqui, jamais eu ia ofendê-lo, eles até com palavras. Então eu não tive o conhecimento daquelas palavras, do que foi escrito ali. Então
É um processo que ele fez da maneira dele, então eu nego aquele processo, né? E a CPI, lógico que eu já estava sabendo que ela é um caso que já foi extinto, né? E a gente está esperando que isso daí talvez possa ainda voltar a vir, ou pode ser terminal, né? A gente não sabe do processo, mas o que eu sei é que eu não fiz aquilo proposital, não fiz, e eu não falei aquilo que estava ali, então eu nego tudo aquilo. O vereador Cecílio está coberto de razão, peço desculpa para ele, né, porque o vereador Cecílio é um cara muito, que leva as coisas certinhas, faz os seus trabalhos certo, o presidente da casa também, a CPI foi bem montada, né, então não teve como você fazer nada para que eu esteja que desmoralizá-lo, né, o grupo, né? Nós fizemos um trabalho bem feito, então eu peço desculpa, estou aqui dando esclarecimento que eu não tive conhecimento daquilo, né? E se o caso for continuar, a gente está aí, né? A gente vai ver como é que vai se encaminhar, mas eu vou resolver depois com o meu advogado. O senhor, se continuar, o senhor vai participar da CPI? Se eles precisarem e pedir que eu continue, eu vou continuar, porque são meus parceiros e eu confio muito no trabalho do vereador Cecílio, confio muito no trabalho do Irineu, confio muito no trabalho dos ambos, todos eles, porque fizeram um grande trabalho e não pode ser jogado fora. Eu acredito que a gente não sabe, né, no decorrer do passar dos tempos, o que vai desenrolar da carruagem, mas eu acredito que essas coisas ainda estão em andamento. Agora, a CPI, como ela foi extinta, eu fiquei preocupado, né, com tudo aquilo que veio. E eu peço que você me desculpe por eu não ter te procurado antes, motivo de saúde, e eu tive que correr também, né, procurar o meu advogado. Mas não quero falar mais disso, quero pedir desculpa sempre, né, para os meus parceiros de trabalho, porque eu fiz a minha parte com eles e vou continuar trabalhando, né, em favor da população, em favor da comunidade. Eu sou uma pessoa que não magoo ninguém, não gosto de magoar ninguém, nunca gostei, mesmo que a pessoa me maltratasse, eu abaixo a cabeça, escuto, Benê, e não falo mal, não maltrato ninguém, então eu fico na minha, e gostaria de ficar com esse caso encerrado pelo momento. Obrigado, Benê. Entenderam? Está aí a explicação do vereador Mário Som. Eu quero só dar um comentário a esse respeito, que não quero dizer quem está certo, quem está errado, mas a questão é o seguinte: o advogado que fez o que o vereador Mário acabou de dizer, se o vereador Mário assim o quiser, pode processá-lo, pode até caçar aí, entrar com processo na OAB e caçar o seu registro de advogado. E o vereador Mário Som pode até entrar com danos morais, porque realmente o que o vereador acabou de dizer é que não disse nada daquilo que o advogado colocou nesse processo. Então realmente não dá para entender. Aliás, tem algumas coisas aí que ficam o porquê, inclusive perguntei, ele explicou por que de entrar na justiça nessa questão. Só corrigindo uma informação que dei ontem, o Bruno Valverde não é mais o presidente do Instituto Atlântico, e sim o atual é Marcos Serra, que foi colocado no lugar, né? Isso sim. Ainda falando de política, hoje nós tivemos aqui reunidos na TV Cambé com os representantes das coligações que disputam as eleições aqui na cidade de Cambé, para definirmos a ordem do sorteio da próxima etapa das entrevistas, e ficou assim da seguinte maneira: João Pavinato no dia 12 será o nosso entrevistado ao vivo, dia 13 Dr. Martins também ao vivo às 19h45, e dia 14 ficou o sorteio Arnaldo Melo também ao vivo. Após essa discussão, nós fizemos aqui, todo mundo assinou, tal,
e discutimos a questão do horário eleitoral, que é gratuito, as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a fornecer o horário, a justiça não paga nada, né? Você gasta energia, transmissor, funcionário, e os partidos devem trazer os seus programas prontos para colocar no ar. E ficou acertado de comum acordo entre as 3 coligações de que em Cambé não haverá a produção de programa político no horário político e não teremos então aqui na TV Cambé o horário político. Bom, o que vai acontecer nesse horário político? Vai aparecer aí horário reservado à propaganda política. Vai ficar meia hora aí à tarde, meia hora à noite, durante o dia as inserções que tem que ser colocado, horário reservado, só isso que vai acontecer. Ok?